Olá, irmãos, mais uma vez aqui para falar convosco. Que Deus esteja abençoando a minha vida e a sua vida. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Para a meditação de hoje eu escolhi o texto, ou Deus colocou no meu coração, vamos dizer assim, meu coração, Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15. Vamos ler esses 3 versículos. Diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Eu já ouvi pessoas que chegaram à conclusão, pastores, e prega isso nos púlpitos, que a gente não deve dizer se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou fazer uma boa viagem. Diz que a gente precisa determinar para Deus. Se Deus quiser, é deixar no vácuo. Eu digo que a pessoa que afirma assim é porque não tem conhecimento da Bíblia. Esse texto é muito claro a respeito dessa questão, se Deus quiser. E quantos exemplos nós temos na Bíblia? O próprio Cristo, ele falou para o Pai, naquele momento crucial ali, que estava caminhando para a crucificação. Ele falou, se o Senhor puder, passa de mim este cálice, se for da tua vontade. Ele diz ainda mais, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, meus irmãos, esse texto é importante para nós, porque a nossa vida está na presença do Senhor. Dave Ferguson, ele disse assim algo: se você não tem um sonho que se torne dependente de Deus, você precisa de um sonho maior. Se Deus quiser, não é falta de fé não. Se Deus quiser, é porque a nossa vida está no controle de Deus. A nossa vida caminha segundo a vontade de Deus. Por isso, é importante para cada um de nós. Quando Dave Ferguson, ele fala nesse pensamento, se você não tem um sonho que te torne dependente de Deus, você precisa de um sonho maior, seria como se ele estivesse dizendo, ou eu posso dizer para a nossa melhor compreensão, se você não tem um tipo de vida que te torne diariamente dependente de Deus, você precisa de algo maior. Você está vivendo, às vezes, uma vida assim, medíocre, uma vida sem intenção, sem alvo. Por isso, meus irmãos, eu preciso tornar-me cada dia mais dependente de Deus. Deus deve ser a nossa prioridade. Quando eu falo em Deus, eu estou falando de Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Ele se humanizou, esteve entre nós como homem, mas era só para cumprir uma missão que Ele veio para realizar. Então, meus irmãos, Deus deve ser prioridade, deve ser a primazia na nossa vida. A própria palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Por isso, meus irmãos, Deus deve ser prioridade na nossa vida. Não tem como nós vivermos longe de Deus.
isso, meus irmãos, leva a um verdadeiro ato de fé. É colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, sem saber o que vai acontecer amanhã. É isso que o texto apela ao nosso coração. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Aí ele começa a fazer uma pergunta e questionar-nos. Você não sabe o que vai suceder amanhã? Como você pode fazer um plano se não coloca isso sob a orientação de Deus e tendo Deus como prioridade na nossa vida? Por isso, meus irmãos, leva-nos a um ato de fé, também leva-nos a uma transformação pessoal. Eu não posso viver achando que isso é certo ou que aquilo é errado. Eu preciso buscar na presença de Deus o que é o certo e o que é errado. Isso significa transformação de vida, uma transformação no Senhor. E isso, meus irmãos, é demonstrado quando nos entregamos totalmente nas suas mãos. Uma atitude de fé e uma transformação pessoal. Quando nós entregamos as nossas vidas na presença dEle, quando nós entregamos a nossa rotina na presença dEle, quando nós colocamos o nosso dia a dia nas mãos de Deus, quando, meus irmãos, nós colocamos os nossos projetos de vida nas mãos de Deus, quando nós colocamos diante de Deus os nossos sonhos. Quantas vezes nós temos os nossos sonhos, nós temos coisas que nós almejamos para a nossa vida. Meus irmãos, eu falei outro dia, vamos colocar esses sonhos na presença do Senhor. Essa semana, eu acho que ainda está passando um reclame na televisão. Eu achei algo importante, eu falei, isso aqui daria um assunto importante, um tema para uma mensagem. O camarada lá pergunta assim, por que não? E eu parei e falei, puxa vida, por que não? Meus irmãos, muitas vezes o que impede de recebermos maiores bênçãos das que já temos recebido é o medo, é a descrença, é a desconfiança. Será que Deus vai estar comigo ou não vai estar? Então coloque todos os pontos da sua vida, tudo aquilo que passa sobre a sua vida, nas mãos dEle. Por que não? O pastor Marcos Jonathan está aqui comigo. Quando ele chegou, falou, pastor, eu tenho vontade de trocar o meu carro. E já aconteceu tão rápido. Mas, meus irmãos, por que não? Por que não? Talvez você tenha um sonho, tenha um alvo para a sua vida. Por que não, meu irmão? Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, é para você cumprir uma missão que eu tenho para ti. Vai lá e tira o povo. Não, Senhor, eu tenho dificuldade para falar, eu sou pesado de língua. Não, Senhor. Por que não, Moisés? Por que não? Moisés chega ao ponto assim de uma desconfiança tão grande, mas de repente ele alivia o seu coração quando ele fala assim, se o Senhor não subir conosco, eu não sairei desse lugar. E Deus falou para ele, eu irei contigo. E Deus assistiu Moisés e aquele povo, da hora que saiu do Egito, até a hora que entrou no Egito. E depois, não deixou de abençoar aquele povo. Meus irmãos, Deus chega para Josué para substituir Moisés. E Josué fala assim, Senhor, eu não dou conta.
Eu sou muito humilde. Eu convivi com Moisés, aprendi muita coisa, mas eu sou incapaz, Senhor. Deus chega para ele e diz: por que não, Josué? Se eu estou falando contigo, por que não? Meus irmãos, talvez os nossos sonhos seja Deus querendo realizar coisas maiores. Com isso eu não estou incentivando ninguém a fazer negócio que você não dá conta. Jamais. Nós temos que honrar. Mas, meus irmãos, nós temos que ter também atitudes de fé. Eu vou conseguir. Deus vai me dar essa vitória. E quantos outros homens de Deus, eu só estou citando aqui Moisés e Josué, que substituiu Moisés ali para a entrada do povo. Meus irmãos, Deus esteve com ele. E Josué, ele sente reconfortado quando Deus fala assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, Josué. Eu estarei contigo, eu estarei na direção, eu te darei vitórias. Meus irmãos, por que não? Uma coisa que às vezes você tem sonho, tem vontade, tem condição, mas aí vem aquele pensamento depreciativo. Ah, não sei, eu tenho medo. É isso que o texto está dizendo para nós. É isso que Tiago nos encoraja. Ao invés de ter só os planos para a nossa vida, que não é pecado ter planos, ter sonhos, não é pecado. Mas coloca isso na presença de Deus. Coloca Deus diante de todas as coisas. Ele vai estar conosco. Ele vai nos ajudar. Ele vai preparar recursos para que a gente não tenha mais medo, mas que a gente tenha esperança de que alcançaremos a vitória. Por que não, Jonathan? Por que não, Dorival? Por que não, meu irmão? Se nós nunca tentarmos realizar os nossos sonhos, nós vamos ser pessoas sempre fracassadas. Se nunca nós tentarmos realizar os nossos sonhos, meus irmãos, quando é que nós vamos saber que Deus nos abençoou e nos ajudou num momento difícil? É através de colocar diante de Deus. E se você tem um sonho e não tem conseguido, coloque isso nas mãos de Deus. É isso que o texto nos incentiva. Coloque nas mãos de Deus. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E vai colocando no momento certo, no momento propício. Deus vai fazer. E a gente vai glorificar a Deus. E Deus vai nos honrar com aquilo que eu gostaria. Não sonhe algo demais. Volto a dizer. Sonhe na sua realidade, mas numa realidade que você pode ter a presença de Deus marcante e vivo na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém.